E aí galera, tudo bom? Vamos aqui para mais um vídeo empolgante, sempre falando de história da palavra de Deus. Mas antes de prosseguirmos, não esqueça de ir lá deixar o seu like, ativar os sininhos das notificações e se inscrever no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal dentro da história e atual dos nossos dias, que é a mídia, a câmera, a propaganda, né? O assunto que nós estamos fazendo aqui, o assunto midiático, que nós tivemos aí muitas intenções de voto, e você tem que saber o que é propaganda, você tem que diferenciar a verdade do erro, a mentira e todas essas outras coisas aí. Lembrando que propaganda sempre houve na história, né? Alexandre o Grande, por exemplo, dizia que ele era filho de Hércules, né? E isso dava aquele poder para ele, né? As pessoas diziam, nossa, ele é um filho dos deuses. Então já se fazia propaganda a respeito dessas coisas. Dentro da história, há muito tempo também, foi realizado propagandas. Nós tivemos propagandas por bocas, histórias contadas, né, a fim de que exaltasse a história de um próprio povo. Nós temos a única coisa que foge à regra, que é a Bíblia, né? Porque a Bíblia, a gente percebe que ela não é uma propaganda, porque ela conta suas derrotas, tristezas, quedas, vergonhas, decepções. Isso não é um estilo literário de propaganda. Mas nós estamos falando, por que nós estamos falando isso aqui? Justamente porque nós estamos em um tempo, né, que faz parte da democracia, e eu quero falar uma coisa para você, que a propaganda ela mexe com a mente das pessoas. E a mídia está aí por isso, né? Nós tivemos a imprensa com Gutenberg, e depois nós tivemos já tivemos ali os jornais, né? Depois tivemos a TV, e eu gostaria de ler aqui para você o que Hitler falava a respeito, né, da sociedade e a respeito da propaganda. Ele diz assim, ó: os nazistas acreditavam nos modernos métodos de comunicação de massa e, segundo Hannah Arendt, em 1978, muito aprenderam com a propaganda comercial norte-americana, mas a propaganda política tinha características particulares: uso de insinuações indiretas, veladas e ameaçadoras, simplificação das ideias para atingir a massas incultas, apelo emocional, repetições, promessas de benefícios materiais ao povo, emprego, aumento de salários, barateamento dos gêneros de primeira necessidade, promessa de unificação e fortalecimento nacional. Veja que ele fala aqui das massas incultas. E qual parte da nossa sociedade que Hitler está falando aqui dessas massas incultas? São aqueles pessoal lá da classe mais baixa, né? Da classe mais baixa, que não tem tanto acesso ao estudo, que não estudou, ou que não procura na questão, nem ter acesso ao estudo, que não tem um estudo que eu possa me dirigir assim, como tem uma faculdade, outra coisa assim. Não, pessoas que são desinformadas, né? Que não procuram a informação e que são levados por todo o vento de informação. Então esse tipo de pessoal, que é essa parte mais baixa da sociedade aqui, o que acontece? Eles não se preocupam muito em examinar as coisas ou pesquisar. E o que acontece é o seguinte, que esse grupo, né, ele é existente, e as grandes mentes pensantes sabem disso, e eles começam a trabalhar. Veja nessas eleições, por exemplo, foi polarizada, né? Tivemos aqui o candidato Lula e o candidato Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Que, como você vê aqui, falavam, né, alguns grupos de mídias, para você também entender como que funcionam essas coisas. O que acontece? A grande cúpula, o establishment, ele escolhe o seu candidato. E por que eu estou falando isso para você? Ele não vai lá fazer que você aperte o número do candidato. Eles não vão votar por você, mas eles vão trabalhar na tua mente, né, para que você possa escolher o candidato que eles escolheram. Né? Por exemplo, aqui, você pega o presidente Lula, né? A gente sabe que tem um grupo que estava aí apoiando ele, né? Globo, Folha, né? Todas essas mídias com viés ideológico que estavam apoiando o candidato. O que acontece? Eles não falavam nada a respeito das falhas desse, mas batiam, né, nesse candidato aqui que você está vendo aqui, a fim de que falavam de nazismo, misógino, não gosta de mulher, falavam das falas deles.
e fazendo com que você, telespectador, começasse a odiar esse daqui, né? Cortando frases do contexto, né? E fazendo com que você odiasse esse candidato, né? E para que escolhesse o candidato que havia sido escolhido pela mídia, né? Porque com ele se ganharam muito dinheiro. Então é isso que a mídia começa a trabalhar com essas massas incultas, como disse Hitler. E os argumentos são muito superficiais. Por exemplo, a respeito desse aqui, diz que ele não gostava de mulher, mas casou 3 vezes, né? Eu acho que o argumento nem deveria ser esse, deveria ser ele gosta muito de mulher. Daí fala que ele não gosta de homossexuais. Engraçado o que acontece, que eles não exploram nada a respeito desse candidato aqui. Você não vê eles explorando nada a respeito desse candidato. Por quê? Ele falou de Pelotas, né? Então daria para você também trazer uma mesma narrativa dizendo o seguinte, esse daqui ele é contra os gays. Ele falou lá das mulheres, e tem algumas falas dele, nem cabe mencionar aqui. Desse cara aqui, mas ela não é explorada pela mídia. O que eles estão fazendo? Eles apelam, batem em cima deste aqui, para que você pegue nojo e escolha o candidato que eles haviam escolhido. E ficou lançando essas coisas bobas, né? A fim de que aquelas pessoas que não procuram se inteirar acabam assim pegando nojo do candidato e escolhendo o candidato que eles haviam escolhido. Então eu faço uma pergunta para você. Você votou no candidato que você escolheu ou que a mídia induziu para que você escolhesse? Olha só, e o pessoal tanto sabe que tem essas massas de pessoas incultas, aqui que eu vou ler um trecho para você aqui, para você ver como que funciona essas manipulações aqui a respeito do voto. Teve um cara que falou assim, eu quero dizer aqui a vocês que eu gostaria que o Brasil, na verdade, o voto, na verdade, não fosse obrigatório. Por que eu digo isso? Porque as pessoas mais conscientes, elas iriam votar, né? Não iam simplificar o voto. Eles falam assim que as pessoas, por exemplo, vão votar e nem pesquisam o candidato. Isso aí é a maioria da pessoal que é ali que não estuda, que não procura se informar. Não vou dizer que não tem estudo, mas que não procuram informação, né? Ou que só recebem informação por um canal. O que acontece? Eles vão lá, catam um papelzinho no chão para votar no candidato. Eu testemunhei isso, né? Quando aqui em Curitiba. E o que acontece é que eles ficam olhando esse tipo de situação, os candidatos, as pessoas que, por exemplo, que jogam os papelzinhos no chão para que você, quando passe lá, vote neles, ele está desafiando a sua inteligência. Porque ele sabe que tem muita gente que não gosta de pensar. E aqueles papéis são lançados ali justamente para essa grande parte de pessoas, grande número de pessoas que não gostam de pensar. Então aqui vai ficar uma reflexão para você, né? Se você tem escolhido o candidato que você realmente escolheu, que você olhou, que você examinou as propostas, ou foi o candidato que a mídia está induzindo para que você vote neles. Outra coisa também, tem aquele voto muito imbecil, por isso que nós temos que largar mão da ignorância. Tem gente que diz assim, eu vou votar naquele que está ganhando, para não perder o meu voto. Tem gente que tem ainda essa mentalidade, por incrível que pareça. Aí ele fica olhando os institutos de pesquisas, né, que ficam colocando sempre um candidato da preferência deles, para induzir o voto, né, para fazer com que essa camada da sociedade que pouco instruída venha escolher o voto, a pessoa que eles estão colocando à frente. E tem muita gente que vai lá realmente por pesquisas, induzido pelas pesquisas, induzido por esse instituto de pesquisa, e na verdade acabam escolhendo o candidato que está à frente, né? Não faça isso, não seja burro de fazer um tipo de situação dessa. Não, sabe, a gente tem que parar para pensar. E na verdade, agora se descobriu que eles erraram. Não é que eles erraram, o intuito deles não era acertar. O intuito deles era direcionar o voto a fim de que os incultos, como diz Hitler aqui, as pessoas de pouca informação, que não procuram informação, sabe? O que acontece? Fossem induzidos por essas pesquisas e assim eles pudessem manipular a eleição, né? Com essa massa de pessoas incultas. E olhando aqui, gente, nós somos convidados também pela palavra de Deus a ter sabedoria, né? Conhecimento das coisas. A Bíblia fala: se aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que o dá
livremente. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Então fica essa pergunta aqui para você. Você votou no candidato que você escolheu ou que a mídia induziu que você escolhesse? Um abraço.